Olá, e o assunto desse vídeo são as características que uma cera micronizada podem conferir para um filme de tinta. Será que está claro para você, para o seu cliente, para o seu técnico, as diferenças entre essas características? Quando alguém fala em resistência a risco, ou deslizamento, ou resistência à abrasão, todo mundo está pensando na mesma característica? Vamos dar uma olhada nesse vídeo, detalhes sobre essas características em particular. Vamos lá. Quando você olha, por exemplo, uma embalagem flexível para ração animal e alguém fala que você precisa melhorar o deslizamento, eu preciso dar slip para essa tinta. Será que é slip mesmo o que o seu cliente está pensando, que tem na cabeça? Será que, nesse caso, o slip vai ajudar ou vai piorar a situação? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de deslizamento. O que é o deslizamento? É baixa resistência à fricção, baixa o COF. É a facilidade com que duas superfícies de filme impresso, por exemplo, ou de duas chapas revestidas, vão deslizar umas sobre as outras. Isso é muito importante no processo de impressão, no processo de manuseio dos filmes impressos, do manuseio das chapas revestidas. Segunda característica aqui que a gente vai falar é o anti-blocking. O anti-blocking é um tratamento que você aplica na tinta para evitar que as superfícies pintadas, impressas ou revestidas, pensando aí, por exemplo, em chapa dura, que elas não grudem umas nas outras, na bobina ou no empilhamento ou sob pressão. Isso prejudica muito o processo, as etapas posteriores do processo. Isso é o que a gente chama de anti-blocking. Resistência a risco. Resistência a risco está mais voltada a quando você tem um objeto pontiagudo exercendo pressão, exercendo atrito na superfície pintada. Um anel na maçaneta do carro, uma moeda na mesa, as chaves no painel do carro, unhas no controle remoto, no teclado do computador. Aí a gente está falando de resistência a risco. São pequenas superfícies, objetos pontiagudos, atritando sobre a superfície pintada. Uma outra característica que já é um pouco diferente é a resistência ao atrito, a resistência à fricção. Aí a gente está falando de duas superfícies atritando uma nas outras. Por exemplo, as latinhas de bebidas no processo de invase ou no transporte dentro da caixa, elas vão atritar umas contra as outras, as superfícies vão estar atritando. Caixas de sabão em pó, por exemplo, no transporte, sacos de arroz, saco de ração, no empilhamento, superfície com superfície. Aí estamos falando de resistência ao atrito. Quando a gente fala de resistência à abrasão, aí a gente já está pensando no dano causado por uma superfície mais áspera, mais rugosa e exercendo mais pressão, a abrasão. Um pé de mesa, a sola do sapato na superfície de um piso. Você imagina a abrasão que os pallets exercem no garfo da empilhadeira, os grãos numa colheitadeira, na parte pintada da colheitadeira, o atrito dos grãos durante o processo, aí é resistência à abrasão. E para cada característica dessa, a gente vai buscar uma cera diferente. E uma das características principais que você precisa prestar atenção quando for selecionar a cera é o peso molecular. Ela vai fazer bastante diferença no comportamento da cera na sua tinta. Se você olhar esse gráfico aqui, ele é bem interessante. Olhando aqui as coordenadas do eixo horizontal, elas representam o peso molecular da cera, começando aqui com peso baixo, médio e alto. As coordenadas verticais mostram a intensidade que cada um desses efeitos vai surgir na sua tinta, uma intensidade mais baixa ou mais alta. Olhando a curva azul, é a curva da resistência a risco e de abrasão. Ali no peso molecular baixo, você vê que uma cera com peso molecular baixo vai te dar pouca ou menor resistência a risco e abrasão. Você vai subindo o peso molecular, a curva vai subindo, quer dizer, você tem maior proteção à resistência a risco e abrasão, conforme sobe o peso molecular, e uma cera de peso molecular mais alto, um polietileno de alto peso molecular, ou até um polipropileno, ele vai te dar uma excelente resistência à abrasão e risco,
Porém, se você olha a curva verde do deslizamento, você percebe que é pouco deslizamento. Então, essas ceras vão te dar maior resistência à abrasão e menos deslizamento. Olhando ainda nessa curva verde, quando você olha lá no baixo peso molecular, você tem um excelente deslizamento, porém com pouca resistência à abrasão. Se você precisa tanto de resistência à abrasão como deslizamento, você pega uma cera aqui mais ou menos de médio peso molecular. Ela não vai ser nem assim excelente para deslizamento, nem excelente para abrasão, mas ela vai te dar as duas características. Você precisa de uma cera com muito deslizamento e menos abrasão, você vai lá para uma cera de baixo peso molecular. Você precisa de bastante abrasão e não quer deslizamento, alto peso molecular. Mas se você precisa das duas características, o melhor dos mundos seria começar a pensar em adicionar PTFE no seu sistema, o politetrafluoretileno. O PTFE é uma cera, não é uma cera, né? Ele é um aditivo de PTFE, ele te dá baixo coeficiente de fricção, quer dizer, o seu F baixíssimo, alto deslizamento, você vai ter alta lubricidade, resistência à abrasão, resistência química, uma excelente estabilidade térmica, estabilidade em temperismo. Ele é muito inerte, insolúvel na maioria dos solventes, e além daquelas propriedades antiaderentes que fizeram o PTFE ficar famoso, né? Você não precisa substituir toda a sua cera por PTFE. O ideal é você manter uma quantidade de polietileno ainda, por questões de custo. Você mantém o seu polietileno na formulação, reduz um pouco o polietileno e vai adicionando proporcionalmente PTFE até encontrar o nível ideal. Por exemplo, 0,9 de polietileno. Você tinha 1%, você diminui 10% do polietileno e adiciona PTFE. E vai fazendo esse teste até encontrar a proporção ideal. Geralmente fica na faixa aí de 0,75 do polietileno com 0,25 do PTFE. Agora que você viu todas essas características, você já consegue, por exemplo, me responder qual o efeito que seria ideal para esse saco de reação? Você quer deslizamento? Será que se você tiver uma tinta com alto deslizamento, essa pilha vai se manter em pé ou a pilha vai desabar? Por isso é importante entender as características. A gente tem um outro vídeo também falando de outras características das ceras que as ceras micronizadas podem dar para sua tinta, além desses ligados a deslizamento e abrasão. A gente vai falar de fosqueamento, textura, fluidez, hidrorrepelência. Dá uma olhada lá. Mais informações, entre em contato com a gente. Um abraço.